Boa noite, queridos alunos, né? Vamos dar continuidade novamente na nossa disciplina, né? Cuidados com pacientes críticos. Ainda estamos conhecendo, né, as estruturas da unidade de terapia intensiva, onde mais trata o paciente crítico, né? Com as patologias, com os agravos, né? Em relação à doença deste paciente, é na unidade de terapia intensiva, né? E às vezes até cuidados paliativos, né? Sabemos que às vezes o paciente já teve uma morte cerebral e ainda continua lá, porque ainda tem uma esperança, né, de pelo menos para os familiares, aquela visita, né? Então, assim, é paciente crítico e paciente paliativo, que eu quero que vocês entendam também, inclusive o artigo que eu enviei para vocês é de paciente paliativo. Mas por enquanto a gente ainda não vai falar em atividade, mas nós vamos falar das atividades, né? Como essa disciplina ela é bem grande, bem extensa, então a gente tem que falar um pouco primeiro para depois a gente ir passando as atividades, tá bom? Então vamos dar continuidade, né? Nós paramos, né, nesse slide aqui que fala, mas aí esse aqui, gente, só tem dois. A gente vai passar para as doenças que são mais tratadas nesses cuidados críticos, tá? Por enquanto a gente ainda está na estrutura, no emocional do paciente, né? Econômico, tudo isso a gente viu aqui. Então a gente vai falar desses dois, só esse mais um. Aí a gente vai passar para as doenças que mais acometem esse paciente crítico, tá bom? Então, influência da doença no comportamento do paciente. Crise de agitação e rebeldia emocional. O paciente, quando está em uma fase crítica, ele muda o comportamento. Às vezes se ele é agitado, às vezes ele fica mais calmo, né? Ele entende que a vida, né, o valor da vida não é tanto, né, assim, de coisas materiais, esses termos. Então, mexe com o emocional do paciente. Às vezes, pessoas que sobrevivem, né, na unidade de terapia intensiva, depois passam a fazer promessas, né, algumas crenças, né, que modificam o emocional do paciente e pode desenvolver também uma depressão, uma ansiedade, né? Por ver que teve numa situação difícil, numa situação crítica, né? Num estágio da vida complicado. Aí o paciente fica realmente comprometido o emocional dele, tá bom? Então é a resposta mais esperada, né? As crises de agitação podem ser acompanhadas de condutas que levam o sentimento de culpa ou frustração dele não aceitar aquela doença, né? Podendo desenvolver depressão, angústia ou apatia por parte do paciente, tá? Então, assim, o profissional também envolve com isso, né? Então, assim, ele não aceita, né, o paciente, e o profissional, às vezes, recebe, né, às vezes, o familiar quer que aquele paciente recupere o mais rápido possível, mas não é nas mãos, não está nas mãos nossas, né, que depende do quadro do paciente. A gente vai fazer todos os cuidados, né, que nós aprendemos, mas talvez a patologia, a saúde desse paciente está comprometida, tá bom? Transtornos mentais é o que mais tem, gente. Por isso que nós temos nas unidades de terapia intensiva o psicólogo, tanto para acompanhar o paciente quanto o familiar, que o familiar também sofre com esses momentos, né? Às vezes o familiar fica esperando o boletim sair. O horário é o boletim às 10 horas, o boletim às 16 horas, né? Para saber qual o quadro desse paciente. Tá? Então, hoje, em tempo de Covid, as pessoas ficam esperando o boletim. Então, é difícil, né? Então, mexe muito com o emocional. Então, algumas patologias, medicações podem levar a transtornos mentais, tá? Então, o paciente também toma algumas medicações que pode levar o transtorno mental, os sedativos, né? O que passa pela intubação. Tem paciente que usa o sedativo, depois de muito tempo fala, eu não lembro o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Pacientes idosos desenvolvem demências, né, devido sedativo, devido muito tempo, né, com medicamento de uso contínuo para calmantes, né, mais acentuados devido ao seu estado natural da velhice, né, porque a velhice qualquer medicamento pode comprometer. Idoso e criança, gente, são duas classes, né, então um medicamento, às vezes mais fraco, um efeito para ele é maior, tá, devido ao comprometimento da idade mesmo. A privação de sono, uso de medidas terapêuticas ou preparo de exames pode desenvolver alterações mentais transitórias. Então, é uma fase de paciente que vários transtornos podem acontecer. É um paciente em estado crítico.
é uma doença, é um politrauma, né? É uma AVC hemorrágico, então é um paciente crítico. Então, tudo que é gravidade nós chamamos de paciente crítico, tá ok? E esse paciente crítico, esse atendimento dele tem várias alterações. Além da patologia instalada, vamos supor que é um acidentado, né? Um politraumatizado. Mas ele passou por intubação porque ele teve um TCE, um trauma crânico encefálico, né? Teve um trauma craniano, um traumatismo craniano, popularmente, que a gente pode, para vocês entenderem melhor. Se teve um traumatismo craniano, ele passou por intubação, então ele usou vários tipos de medicação. Então, nesta recuperação dele, vai deixar alguma sequela. Por mais que por algum tempo, né, volte ao normal, né? Mas pode comprometer e desenvolver outras doenças devido a esse trauma. Entendeu? Isso que eu quero mostrar para vocês, que então a influência da doença no comportamento do paciente. Então influencia muito o tipo de doença, o tipo de agravo nesse comportamento do paciente durante, né, e depois também, porque a maioria de algumas doenças graves, né, em paciente crítico deixa sequelas, né? Você já ouviu falar em sequelas, né, gente? Sequelas de AVC, sequelas de infarto, né? Sequelas de acidente, tem paciente que nem anda mais, né, conforme o local que foi o trauma. Então, tem as sequelas. Então, influencia muito, tá? Na vida do paciente pós este acontecimento, esta patologia, esse tratamento, tá bom? Angústia e medo, né? O paciente transmite seu sofrimento, tá? Para nós também, profissionais, né? O paciente, às vezes, segura na nossa mão, né? Ele quer um apoio naquele momento, tá sem o familiar dele, então ele passa, ele transmite esse sofrimento para nós, profissionais. Vocês podem ter certeza, tá? Hoje, por exemplo, até aqui nas unidades hospitalares, por mais que não seja paciente crítico, às vezes, o paciente passa o sentimento para nós, gente. A gente vê todo tipo de acontecimento nas internações. A gente vê paciente que não tem acompanhante, né? Nesse caso aqui da UTI, não. Né? Mas da UTI, mais ainda às vezes, porque lá é proibido acompanhante, né? Vocês sabiam que na UTI não existe acompanhante. Né? A unidade de terapia intensiva, o paciente chega, tem que tirar até os pertences dele todinho do paciente, é devolvido para o familiar. Usa tudo da UTI, não tem um relógio, nem uma bolsa, nem uma roupa, nem um pertence do paciente dentro da unidade de terapia intensiva, tá, gente? Fica tudo com os familiares, aí mexe muito com o sofrimento, né? Medo, angústia, incerteza, né? Incerteza do que vai acontecer, né? Se esse paciente vai sobreviver ou não. Tensão emocional através de condutas dominantes como agressividade, dependência total ou alternada entre si, logo convertido em impotência e sensação de fragilidade. Então, no final, você vê que esse paciente ele fica frágil, né? Ele se torna frágil. Ele é totalmente dependente da equipe da enfermagem, da equipe médica, né? A gente sempre fala, primeiro Deus, né? Depois aquela equipe que está assistindo aquele paciente no estado crítico. Tá? É difícil. Mas vocês irão trabalhar nessa área, então vocês têm que preparar. Nós temos que preparar o emocional, nós temos que preparar cientificamente, né, tecnicamente, para a gente poder receber esse tipo de paciente, porque precisa dos nossos cuidados, né? Nós que escolhemos a enfermagem, nós que escolhemos a área da saúde, nós temos que preparar para receber todos os pacientes e esse tipo de paciente também, que é o paciente crítico, que é o que nós estamos estudando nesse momento, tá bom? O paciente inconsciente. Com o paciente em coma, deve-se existir um cuidado especial. Porque às vezes a gente pensa que o paciente não está ouvindo o que a gente está falando, não está sabendo o que a gente está fazendo, e às vezes ele ouve, tá? Eu estava com um paciente em coma aqui em Niquelândia, esperando vaga, né, em Goiânia, e ele não respondia nada. A única coisa, eu passava a caneta no pé dele, na sola do pé dele, às vezes ele movimentava um pouquinho o pé. Então, assim, então ele estava respondendo, assim, ele não estava consciente, mas ele conseguia me responder um pouquinho. Eu conversava com ele. Então, assim, a gente tem muitas experiências vivenciadas, né, assim, nas unidades de saúde. E lá na UTI não é diferente, gente. Na UTI a diferença é que tem mais equipamentos. Mas nós temos paciente em coma aqui também. É um paciente crítico também. Em busca da vaga, esperando a vaga. E às vezes a vaga não sai, o paciente vem a óbito antes de sair a vaga. É muito triste. Mas é a realidade de todo o Brasil, né?
aí esperando uma vaga justamente para a unidade de terapia intensiva, porque esse paciente está crítico. Só que às vezes a vaga, quando sai, o paciente já não resistiu, né? Já passou da hora. Então deve-se existir um cuidado especial, já que não se sabe até o ponto o paciente ouve ou não. Então essa frase aqui, gente, é de suma importância para o entendimento de vocês em relação à unidade de terapia intensiva. O paciente em coma, a gente nunca sabe se ele está ouvindo ou não, tá? Eu estou citando um exemplo para vocês de que eu vivencio aqui na unidade, na nossa unidade aqui, de mexer com a caneta na sola do pé, ele dá uma movimentada. Isso é uma tática que a gente aprende com o tempo, né? E eu estou passando para vocês também. Então, se ele movimenta isso com o pé, ele pode estar ouvindo tudo que a gente está falando, porque ele teve um reflexo. E aparentemente ele estava em coma. O Glasgow dele estava 9, tá? Que vocês ainda não entendem ainda sobre Glasgow, mas eu quero que vocês dão uma pesquisada. Se quiserem anotar, pode anotar. Glasgow, né? É o que mede a resposta verbal, resposta ocular e resposta motora, tá? São as 3 respostas. Se o paciente está ouvindo, se o paciente está movimentando, se a pupila dele como está. Se está tendo abertura ocular normal, entendeu? Se responde reflexo de luz. Então, tenha a avaliação de escala de coma de Glasgow, que é de 3 a 15. 15 o paciente está normal e 3 o paciente está entubado e rebaixado, tá? E aí 9, igual, por exemplo, esse paciente, por exemplo, que teve esse movimentinho, fazendo a somatória pode chegar a 8 a 9. E de 8 para baixo o paciente tem que ser entubado, geralmente, tá? Esse paciente tem que ser entubado. Então é só para por cima mesmo, porque na UTI vocês vão ouvir o tempo todo escala de coma de Glasgow. Lá no PS, aqui no hospital, eu coloquei lá escrito escala de coma de Glasgow. Vocês vão chegar no estágio, vocês vão observar, tá? Mas se vocês já quiserem pesquisar também, pode pesquisar e ver, né, como que são os parâmetros do paciente na escala de coma de Glasgow, tá? Então, deve-se agir como se o paciente ouvisse, tá? A gente tem que sempre tratar ele, por mais que ele esteja em coma, por mais que ele esteja crítico, por mais que ele esteja grave, a gente tem que tratar ele como se o paciente ouvisse, tá? Porque a gente está em busca da cura daquele paciente. Então, a gente tem que... não fica pensando que você vai conversar com seu colega de equipe alguma coisa e às vezes o paciente ouve. Tem muito relato, se vocês começarem a ler mais artigo, né, vocês vão notar que tem muito relato de paciente crítico que ouviu tudo depois o que a equipe estava falando. Já pensou que falta de respeito, que falta de profissionalismo, né, se a gente chegar a criticar ou falar alguma coisa desse paciente e esse paciente ouvindo tudo e sem poder mexer, porque ele está em coma, né? Porém, ele está consciente lá no finalzinho do cérebro, ele está conseguindo ouvir, tá? Falhando-se, explicando-lhe o que se vai fazer, entendeu? Por mais que o paciente está inconsciente, seu José, agora nós vamos passar uma sondinha, o senhor pode ficar tranquilo, tá? Não preocupa que nós vamos passar essa sonda. Beleza, seu José, nós vamos pegar o acesso do senhor aqui na jugular, porque ele perdeu esse acesso, por mais que ele não responda, mas nós temos que fazer, isso é um protocolo, tá? Seu José, vamos tomar a medicação? Nós vamos colocar essa medicação na veinha do senhor, tá? Isso é um antibiótico, tal, entendeu? Então, nós temos que conversar com esse paciente, por mais que a gente julga-se que ele está inconsciente, porque a gente nunca sabe, tá? Então, é na literatura aqui do material que eu trouxe para vocês. Então, isso é cientificamente comprovado. Explicando-lhe o que se vai fazer, minimizando os impactos ao despertar, tá? Então, assim, porque se o paciente voltar ao normal, ele entendeu o que está acontecendo, tá bom? Vamos continuar aqui, tá quase terminando, gente, esse slide, né? Então, os fatores ambientais. O paciente espera que a UTI seja silenciosa e discreta. E não é, né, gente? A realidade é muito diferente. É os pip, pip, pip o tempo todo. O ambiente de UTI afeta diretamente na estabilidade emocional do paciente. Quem já foi na UTI? Quem não foi, eu vou passar para vocês depois o ambiente da UTI em funcionamento, tá? A gente vai baixar um vídeo mostrando para vocês os pip, 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 tá? Quando vocês forem também lá na reanimação aqui, eu vou mostrar para vocês que o respirador faz barulho, o aspirador faz barulho, então a bomba faz barulho,
né? Então, vários equipamentos, é o pipe-pipe mesmo da UTI. Então, a gente pensa que é tranquilo, mas não é. É um ambiente movimentado dia e noite, porque é 24 horas e o paciente, às vezes ele está em coma, então ele vai ficar 24 horas nós monitorando ele. Então, a equipe da enfermagem trabalha neste ambiente agitado, tá bom? Então, gente, e às vezes a solução, né? O tanto de interrogação que eu passei para vocês, né? O paciente na UTI tem solução sim, tá? Tem solução e é a unidade intensiva, é o último, né, mais crítico, né, para o tratamento deste paciente, tá ok? Vamos encerrar essa primeira parte, né, que já se passaram 15, 14 minutos, tá? Daqui um pouquinho a gente volta na outra parte, tá? Tome uma água, daqui um pouquinho a gente volta, tá bom? Tchau, tchau!